A mesma ideia que eu estou passando nos meus vídeos em relação à corrente e tensão na fase, ela também serve para o neutro quando tem equipamento ligado ao circuito. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é fazer uma demonstração aqui utilizando limalha de ferro para nós termos uma ideia de como é que os elétrons se movimentam dentro dos fios e cabos. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe para os seus amigos. A ideia de alguns vídeos que eu estou postando é demonstrar mais ou menos o que os elétrons fazem dentro dos fios e cabos quando recebem uma força externa, que nós chamamos por tensão ou DDP, diferença de potencial. O que acontece com tanto a fase quanto o neutro quando há uma DDP no circuito e quando eu tenho uma carga em funcionamento? Vamos imaginar aqui um circuito. Essa fase aqui, estou representando ela por neutro, ela é o neutro, é a fase não energizada que a gente fala, né? Ou o fio não energizado. Muita gente usa a expressão fase para o que é energizado, mas às vezes você usa a expressão vão 3 fases naquele ramal, 2 energizada e uma não energizada, que na maioria dos casos é o neutro. No circuito elétrico, quando eu tenho fase neutro e ligo uma carga, né? O circuito elétrico que está energizado, que eu ligo uma carga lá na ponta, seja o que for, quando eu falo em carga, eu estou falando em qualquer equipamento que eu posso ligar na instalação ou na tomada, tá? Chuveiro, micro-ondas, ar-condicionado, etc. e tal. Então, o que acontece com o neutro, nesse caso, é que a carga energética ela vai circular neutro, fase, rede concessionária, ficar circulando, porque se não houvesse essa circulação de carga, o seu equipamento não iria funcionar, tá? O que faz o equipamento funcionar é justamente essa circulação de carga. E dentro do fio, como é que é? O que acontece ali? O que os elétrons fazem? É claro que o que eu vou demonstrar aqui, ele é uma ideia básica, tá? Quando a gente energiza o fio e põe uma carga, seja no neutro ou na fase, tá? No circuito com fase neutro, os elétrons que outrora estavam paradinhos, igual está aqui nessas duas demonstrações aqui, eles vão se movimentar. Vamos dar uma olhada aqui nesse lado, ó. Eu apliquei uma carga, liguei um equipamento, olha o que começa a acontecer, ó. Isso é visível, ó. Ó, os elétrons se uriçando, justamente porque se ele não se organizar e não se movimentar, a gente não vai ter o que nós chamamos de organização dos elétrons e funcionamento da carga. Olha aqui, ó. Ó, para lá e para cá, ó, como eles ficam uriçados, tá? Essa é uma ideia básica. Se você de repente quer fazer um projetinho escolar usando ímã e limalha de ferro, fica à vontade, tá? Porque aí você acaba falando sobre o magnetismo e a organização dos elétrons também, dentre outras informações. Vamos dar uma olhada nesse outro lado, o que aconteceria se eu aplicasse uma força externa. Olha aqui, ó, estou aplicando uma força externa. Olha o que acontece, ó. Tá?
E que força externa é essa que eu estou aplicando? É um ímã. Eu acabei de desmontar um magnetron, o vídeo está nos meus canais. Eu tirei o ímã para melhorar a eficiência da movimentação dessa limalha de ferro. Tá vendo aqui, ó? São 2 ímãs desses que tem no magnetron. Eu estou usando um aqui debaixo da mesa, aqui embaixo, aqui assim, olha lá, ó. Como fica tudo em pezinho, ó. Tá vendo? Do lado de cá, a mesma coisa. Isso é para nós termos uma ideia do comportamento dos elétrons aqui dentro dos fios, tá? Ué, Davi, mas tem elétron movimentando dentro do nêutron? Uma vez que tem a carga ligada, sim. De repente não tem a carga ligada, o circuito está rompido ou está aberto, o nêutron não vai ter carga, nem elétrico movimentando. Inclusive, a fase também não vai ter elétron se movimentando. Ali vai ter tensão, tá? Isso precisa ficar bem claro que isso é uma ideia da elétrica básica, são conceitos da elétrica básica, tá? Só vai ter movimentações de elétrons se eu tiver carga no circuito, se eu tiver uma diferença de potencial e uma carga ligada ao circuito. Eu quero dizer com isso, se o circuito tiver energizado, aí eu vou ter tensão nas pontas dos fios, mas uma vez que, além de energizado, eu ligar um equipamento no circuito, aí eu vou ter isso aqui, ó, movimentação dos elétrons. Olha aqui, ó. Esse era o principal objetivo do vídeo, essa é uma ideia básica. Eu tenho informações mais relevantes nos meus canais a respeito desse tema. Caso você queira aprender, é só acessar os meus canais do YouTube. Sempre que visitar, por gentileza, é o seu joinha e o seu compartilhamento que são os motores para alavancar as visualizações dos nossos vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.